para lamentar o que está acontecendo. O nível que nós temos nessa comissão, das pessoas que vêm aqui depor. Nós tivemos pouquíssimas pessoas que nós arrolamos e não foi aprovado pelo presidente para vir aqui falar pelo movimento, pelo MST, falar sobre a situação da reforma agrária. Não, sistematicamente são colocadas pessoas nessa mesa para fazer ofensas ao MST, para fazer ofensas à esquerda, né, e tenta se dar hoje, através do senhor Rodinei, um ar de que não tem posição política. O senhor tem posição política, o senhor é vereador. Vereador primeiro do PSL, que foi do Bolsonaro o partido, depois do PRB, que apoiou o Bolsonaro. Então o senhor tem posição política, o senhor é de direita. O seu depoimento aí é um depoimento de direita. Do que o senhor acha do movimento, da desqualificação que o senhor faz. E quem está sentado ao seu lado é um deputado que comparou mulheres a vacas. Comparou o cio de uma vaca ao ciclo fértil de uma mulher. É lamentável que gente dessa qualidade sente numa mesa para fazer depoimento aqui no Congresso Nacional. Alguém que é bolsonarista, que militou, que tem os mesmos preconceitos. Aliás, devia vir aqui explicar o problema das joias do Bolsonaro, né? Hoje o advogado do Mauro Cid disse que ele cumpria ordens do patrão. Mas o cara vai lá, vende joias, entrega o Brasil numa situação dessas, e aí a gente tem que ouvir esse tipo de depoimento. É de um desrespeito, de uma desqualificação. Eu lamento muito, porque se a gente quisesse realmente discutir movimento social, discutir reforma agrária, seria outro nível. Ontem já foi uma barbaridade. É que o STED ele deu uma aula aqui sobre movimento social, sobre a história da reforma agrária, sobre o que leva as pessoas a lutar, mas foi um desrespeito do relator, de ficar falando o tempo inteiro, cortando deputados, não deixando a gente falar. O relator pode muito, mas não pode tudo. Foi muito ruim, muito ruim. Eu quero deixar registrado nessa CPI como se o comportamento que nós estamos tendo, né, de quem dirige os trabalhos. Soube agora que veio uma senadora aqui falar, antes dos deputados, que foi inscrita numa CPI que é da Câmara. Com que direito? Com que base no regimento? A não ser uma decisão política. Por isso que eu tenho afirmado aqui desde o início, esse relatório está pronto. É um relatório para criminalizar o MST e pegam questões pontuais de assentamentos ou acampamentos. Tive que ouvir aqui o relator dizer ontem, quando foi o presidente, que é um movimento. Nós temos mais de 400 mil famílias assentadas pelo MST, 70 mil famílias acampadas, gente que produz, que batalha, tem cooperativas. No meu estado do Paraná tem cooperativas, tem agroindústrias, eu conheço, e faz muita diferença para a economia local, faz muita diferença para o interior do estado. É uma bênção quando tem um assentamento do MST, porque o comércio acaba funcionando, a economia melhora nos pequenos municípios. Quer dizer, nós não conseguimos trazer um prefeito aqui, que nós arrolamos, para dar testemunho sobre o que significa um acampamento e um assentamento do MST, porque não foi deferido. Agora, todo mundo que é contra o MST vem. Tivemos que ouvir barbaridades de gente que veio aqui mentir, como teve um líder do outro lado, que veio dizer que não existia assentamento do MST na Bahia. Um cara que afirma isso, obviamente, mentiu o tempo inteiro, que falou nessa comissão. Então, é de se lamentar, porque não é sério. Não é sério. E quando não é sério, a gente fica gastando tempo, gastando dinheiro do contribuinte. É para isso que nós estamos fazendo uma CPI. Esse relatório é um relatório que já está com a sua posição definida, que é para criminalizar o movimento. E as ilegalidades que tiveram nessa comissão, as informalidades e as barbaridades, vão ser argumentos para uma judicialização. E vai restar frustrado o relatório. Isso aqui virou um palco de disputa política, para causar, né, para ser jocoso, como o deputado que foi gravar num curral pedir desculpa para as vacas. Aí serve. Olha, gente, que barbaridade que nós estamos vivendo. É lamentável isso daqui. É lamentável. Então, eu quero deixar registrado que eu lamento muito, é vergonhoso, envergonha essa Câmara dos Deputados a gente ter uma situação dessa. Lamentável, senhor presidente. Tomara que termine logo essa CPI, porque realmente o contribuinte não merece pagar uma barbaridade dessa. Ok. Deputada, deputados e os que nos acompanham. O que a gente percebe é que persiste essa intenção de criminalizar, sobretudo o MST. Essa é a tática. E hoje, depoentes que vêm com o mesmo intuito e de louvar sempre a titulação com interesses. Os interesses, presidente, é de arrendar esses lotes, de comprar ou de invadir, como é o caso do deputado que é denunciado por invadir o lote, tentar tomar lote dos vizinhos.
E quando vocês sempre destacam a questão da titulação, é para garantir terras para os sojeiros. Por isso que, ao fazer diligência, nós podemos fazer diligência, por exemplo, em Unai, onde a pressão dos sojeiros para cima dos assentamentos. Essa é a razão. Sabe por quê? Quando vocês tentam criminalizar e taxar de que é como que doutrinar os grupos, é natural que, às vezes, num período de acampamento, cresça uma afinidade entre aquelas famílias e que se organize numa associação, que se organize numa cooperativa. Portanto, tem muitos assentamentos, inclusive do MST, que tem cooperativas, que produz vinhos, onde tem laticínios, onde tem, inclusive, produz etanol e cachaça, né? Mesmo que o João Pedro, no acampamento que tem as regras, mas no assentamento, o próprio INCRA libera a agroindústria, né? Já no assentamento. E tentam criminalizar a parte também de ter disciplina. É uma coisa assim, né? É incoerente quando vocês criminalizam a organização. Então, é nesse sentido de que é muito triste a gente termos hoje depoentes desse nível, né, que criminaliza, como foi colocado aqui, os próprios indígenas de reivindicar o direito de ter as terras e ter alguém que articula, que impede, de fato, as pessoas terem acesso às terras. A reforma agrária, como alguns deputados que antes, o próprio autor do requerimento, ainda bem que reconhece de que houve uma precarização do INCRA. Esperamos, então, que o relator ele possa destacar isso e todos os conjuntos dos deputados entender a importância de reestruturação do INCRA. Ainda bem que o presidente Lula, agora a gente tem presidente, de fato, que cuida da vida do povo. Hoje o presidente, na Marcha das Margaridas, lançou mais de 8 programas no sentido de ir ao encontro para empoderar as mulheres, a juventude, para combater a violência no campo, combater a violência, inclusive, desses que maltratam as mulheres, né? Tem pessoas que comparou as mulheres, é denunciado porque compara as mulheres com vaca. Olha o nível dos depoentes de hoje. É muito triste, né? Isso rebaixa, presidente, o nível de fato dessa CPI quando traz depoentes desse naipe. Diferente do que o Lula, a sensibilidade do Lula, quando já anuncia termos mais de 700 vagas do concurso para reestruturar, de fato, o INCRA. Aí, presidente Grace, acho que nós temos que avançar, sim, com a reestruturação, inclusive, da carreira. Esperamos que todos tenham esse mesmo compromisso, né? Porque, na verdade, o governo anterior, ele que precarizou o INCRA, precarizou para não ter vistorias. Não tinha diária, não tinha nada, não tinha diária, nada, para de fato conseguir, para fazer a regularização, porque às vezes é uma família, um lote que ficou desocupado, ou é um filho que teve que ficar ali, e ainda, esse sim, não tinha o direito de ter o crédito, de acesso ao crédito, diferente de quem tinha o contrato de concessão, de uso, que a pessoa passa a ter crédito, vai ter moradia, pode ter assistência técnica, pode estar se associando. E concluir, presidente, em relação às duas inscrições, elas não são cumulativas, deputado, já que os depoentes são... Deputado, já não entendi. Porque houve duas inscrições. A outra inscrição, deputado, é para a próxima mesa, que é o chefe da Segurança Pública e o coronel da PM da Bahia. Tá bem. Obrigado. Então eu encerro só deixando o nosso repúdio aos naipe dos depoentes, que veio aqui muito mais para criminalizar e desqualificar a verdadeira reforma agrária.